Glória ao Senhor. Glória a Jesus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, irmãs, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem se sente, chamemos um hino. Vamos cantar em comunhão e com muita vontade, até para poder espantar o frio, né? Esse frio que está apertando a gente. Vamos cantar, meditando nas palavras dos hinos, o cântico 363. Glória a Deus, glória ao Senhor. Podemos nos sentar. Glória a Deus. Quem se sente, queridos irmãos, queridas irmãs, chamemos outro hino. Três, 5, 8. Vamos cantar o Senhor, cântico 3, 5, 8.
Glória ao Senhor. Aleluia. Quem se sente, chamemos um hino para oração. Vamos cantar o hino 193, 193. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Bem, queridos irmãos, queridas irmãs, esse é o momento em que nós iremos aos pés do Senhor com oração. Nessa noite tem diversos irmãos e irmãs nos visitando, ali de Itapevi. Deus dará a graça de um dos irmãos vir à frente e fazer oração por nós. Quem é irmão William? Irmão Eric? Irmão Eric, vem à frente. Irmão Eric é grandão, tem 16 anos, né, Eric? Glória a Deus, vai fazer uma oração gostosa para nós aqui, para que Deus possa ouvir, irmãos, o nosso clamor. É um momento que nós devemos confessar as nossas faltas. Todos nós, por pensamentos, por obras, acabamos cometendo alguns atos que pode estar escondido de todos, mas não está escondido de Deus. Então nós devemos confessar ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e também Ele conhece tudo, e Ele também pode vir perdoar as nossas faltas, mais uma vez. E também é hora de nós colocarmos aos pés do Senhor todos os nossos pedidos.
Quem passou pela portaria nessa noite pediu que fosse anotado por enfermidades, por tribulações, por causas, por viagens, acidentados, famílias, testemunhados. E também tem os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, viu, Eric? Que nesse momento estão confiando na oração da CCA. Estão confiando que aqui tem um povo que clama, que bate, que insiste a misericórdia de Deus. E nós temos ouvido, temos assistido, temos sentido, temos vivido os prodígios e maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. Por isso nós temos liberdade de anunciar. Peça, que aquele que pede, a porta se abre. Glória ao nome santo do Senhor. Apresenta os pedidos de oração da Irmandade da Live, pede pela palavra e conforme Deus der a guia na tua oração. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, nosso Deus e bom Pai que estás nos céus, mais uma vez de joelhos curvados perante a tua presença, estamos aqui para te agradecer por mais um dia de vida no qual tem nos dado, Senhor. Te agradecer por não ter nos deixado faltar o alimento, o calçado e a veste-se dentro de nossa casa, Senhor. Também te pedimos perdão pelos nossos erros, nossas falhas e nossos pecados cometidos perante a tua presença, Senhor. Somos seres humanos, somos feitos de carne e osso, Senhor, mas pedimos, venha ao nosso encontro, nos ensina a te servir melhor, Senhor. Mais uma vez perante a tua presença, estamos aqui para entregar os pedidos da tua igreja em tuas mãos, Senhor. Se cada um passou na porta e pediu, é porque crê, é porque confia, é porque crê no Deus vivo que tem aí em cima olhando para nós aqui embaixo, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, todos os pedidos, Senhor, por enfermidade, tribulação, causa, viagem, acidentado, família e testemunhado, Senhor. Também te entregamos, Senhor, nas tuas mãos os pedidos da live, Senhor. Irmãos que muitas vezes não podem estar dentro da tua casa por motivo da pandemia, Senhor, mas estão dentro da tua casa te louvando e te servindo, Senhor, de todo sincero coração. Vá ao encontro de cada coração, Senhor, que não pôde estar aqui dentro hoje. Toque no coração de cada um, faça conforme a tua vontade dentro de cada casa, Senhor. Também te pedimos, Senhor, que abençoe o andamento desse santo culto, Senhor. Abençoe cada músico, Senhor. Abençoe cada um que está aqui dentro para te louvar, Senhor. Também pedimos, Senhor, que guie o teu servo que está perante o teu povo, Senhor, que está aqui para nos ensinar, para nos falar o dever de estar dentro da tua casa, Senhor. Também pedimos que mande do céu a tua santa, poderosa palavra, Senhor, que venha falando com nossas almas e consolando nossos corações. Amém. Tudo isso te pedimos, Senhor, não em nosso nome, mas no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que vive hoje eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Que abençoe. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Irmão Ismael, pede um hino para nós. Dois, 0. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Santo, 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 santo.
Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Bem, queridos irmãos, irmãs, esta é a liberdade que o Senhor nos concede para pagarmos votos que tenhamos feito ao Senhor, contar alguma graça que temos alcançado das mãos do Senhor também. Sejamos breves em contar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que serve de confirmação, de apoio, de consolação, de fortaleza também para quem ouve. Estamos nessa liberdade. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glórias. Salve a igreja, com a paz do Senhor, com a paz de Deus. Deus seja louvado. Amém. Estou muito feliz, muito alegre de estar novamente na casa do Pai. Fiquei mais de um ano por conta do Covid. Meu esposo pegou no primeiro ano, né? O Covid pegou. Ficou 14 dias em casa. O próprio médico do trabalho dispensou ele, passou pelos sintomas. Eu e meus filhos não tivemos Covid, mas tivemos que ficar restritos, né? E Deus tem dado graça na nossa família. Meu irmão, que veio hoje, né, que está ali, também teve, né, o Covid. Falam, né, que é terrível. Eu tive pacientes que perderam, né, a vida no Covid também. Como alguns dos irmãos sabem que eu sou psicóloga, né, psicopedagoga. E eu estou passando tem alguns pacientes que, né, perderam entes queridos em 2 semanas. Um domingo foi a filha, no outro domingo foi a esposa. E a dor, a luta, o luto é muito terrível. Sim. Né? Então precisa, assim, primeiramente de Deus, porque eram servos de Deus. E agora eu estou cuidando do marido, né, e do filho, que ele era muito apegado com a mãe. E da pessoa também, que essa pessoa que morreu, a senhorinha, também cuidava, levava no consultório. Então, assim, eu vivi em pandemia, trabalhando com toda a normalidade, né? O que se pede, com as normas, e Deus tem me livrado. Glória. E as pessoas que têm vindo do consultório são sobreviventes da Covid. Né? Então eu agradeço a Deus, né, que meu irmão está aqui hoje, né? Ele sentiu de vir, está aqui. E sou com umas pessoas aqui também abençoadas também que vieram. Para nós não tem frio, nós viemos buscar o fogo do Espírito Santo, né? Não estou falando de quem não veio, né? Deus seja louvado. Cada um sabe, né? E quem está também em casa assistindo, né? Que Deus abençoe na live, que Deus abençoe, receba a oração. E eu, da hora que eu me alegrei, quando era para vir na casa do Senhor, como salmista, né? Alegrei-me como ministério. E na última vez que eu vim com o Adriano e o carro quebrou, e nós ficamos ali, passamos uma luta numa quarta-feira. E hoje Deus preparou, depois de um ano e pouco, é quarta-feira. Glória a Deus. Então eu estou aqui para contar esse testemunho, né, de vida, e que a gente continue orando, né, pelas pessoas que estão em luta e pelas pessoas que estão internadas, e Deus seja louvado. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão William, vem contar uma obra nossa. Já fica aqui já. Vem. Ismael, vem contar um testemunho. Irmã Tati. Os demais irmãos, sente de contar alguma obra. Irmão Cleitinho. Em paz. Vamos dar sequência ao culto, então, irmãos? Glória a Deus. Queridos irmãos, querida irmandade, dos anúncios que temos a fazer, é dos nossos cultos presenciais, que acontecem às quartas-feiras, 20 horas, aos domingos, 10 da manhã e 18h30, e às terças-feiras, 14 horas. E também os nossos cultos online, que acontecem de segunda a sábado, às 14h20 horas. Também aos sábados temos culto com as irmãs, 10 horas da manhã, presencial e online. E aos domingos, 10, 14 e 18h30. Nós temos um grupo de irmãos que nos acompanham de diversos lugares do Brasil e também de fora dele. E o anúncio que fazemos, o convite que fazemos, é para os irmãos que, podendo estar presentes na congregação, boa coisa é, outros que não possam estar presentes, que possam indicar, irmãos, o culto online. Porque tem muitos dos nossos irmãos que têm vivido dias de aflição, como a serva de Deus testificou, vivendo, às vezes, luto, às vezes a recuperação,
a experiência de passar pela enfermidade da Covid, tantas outras enfermidades, enfermidades incuráveis, enfermidades da depressão, enfermidades na mente, que são dias muito aflitivos. Muitas pessoas têm desenvolvido depressão por causa desse período que estamos vivendo. Então, nós precisamos, irmãos, compartilhar, não a igreja CCA, mas compartilhar esse serviço. Estamos compartilhando Jesus Cristo, estamos compartilhando esperança, estamos compartilhando fé. Conhecimento da palavra é bom, mas a esperança, a alegria de cantar um hino, de ficar com a alma regozijante na presença de Deus, vamos fazer esse bem, irmãos, para os nossos irmãos. Às vezes pode ser em lugares que não tem a nossa igreja, mas vamos compartilhar, enviar a palavra, vamos disseminar a semente do Evangelho de Jesus Cristo, porque sempre que onde Jesus entra, há prosperidade, irmãos. Há regeneração, há renovação de forças e em tudo o mais importante é que por todas as obras que são feitas pela Irmandade, por esse grupo abençoado por Deus, o nome de Deus seja sempre glorificado também. Também, queridos irmãos, fazemos um reforço nos cuidados que devemos ter com a pandemia, com os cuidados que devemos ter pessoais de higiene, mesmo quem está vacinado, continuar com os cuidados de sempre higienizar as mãos, utilizar máscaras em ambientes fechados, evitar aglomerações, enfim, nós estamos vivendo uma nova vida, não é isso? É um novo jeito de viver. Então a gente não pode perder esses cuidados que nós aprendemos. O povo oriental, que é um povo muito mais evoluído, por ser um povo muito mais populoso, eles já desenvolveram esses hábitos da máscara, tantos outros hábitos que nós estamos aprendendo agora, então eles já fazem isso há um certo tempo. Então não vamos perder esse hábito, que é bom para cuidar das pessoas que estão próximas a nós, da nossa família, com quem trabalhamos e a nós mesmos. Também, nesses dias frios, muitos dos nossos irmãos, está aqui o nosso irmão diácono que cuida de recuperação de pessoas com vícios, também pessoas carentes, nesses dias frios que estamos vivendo, pessoas que às vezes não têm... Nosso país não é preparado para enfrentar esse frio que nós estamos para atravessar por esses dias. Queremos convidar a todos que tomem muito cuidado. Cuidado com os de mais idade, cuidado com as crianças, cuidado, irmãos, se possível, coloca as pessoas que moram em casas que não têm calefação, que não têm laje, às vezes mora com telhado de fibrocimento, não tem forro. Muito cuidado. As crianças, parece brincadeira que a gente vai falar, mas é bom que não tome banho muito cedo ou muito tarde. O Brasil é o país que mais toma banho no mundo. Por quê? Porque aqui é um clima tropical, é gostoso, tem facilidade, tem infraestrutura. Cuidado, esses dias não é para tomar tanto banho. Não é para ficar sujo também, mas vamos tomar... É interessante isso, mas é um anúncio de utilidade pública, porque se uma pessoa de mais idade toma um banho, pega uma friagem, morre. Uma criança perde semanas de saúde até se recuperar. Então, são poucos dias, nós devemos tomar muito cuidado. Vou falar o que acontece na minha casa. A gente forra a cama das crianças por baixo. Então, se você pode forrar, dependendo de onde você mora, se você pode forrar onde você dorme com papelão embaixo, tudo que puder deixar mais quente o ambiente, e as comidas que a gente for comer, vamos prezar comidas quentes. Canja de galinha, caldo de miúdo. Tô errado ou não? Não está certo? Polenta, fubá. São comidas quentes. Se puder tomar uns chás quentes, alfavaca. Você vê que não é só o cabelo que foi embora, eu estou ficando velho também. Eu estou aprendendo as coisas aqui. Mas é o que eu faço na minha vida. E é o que eu convido a todos a fazer. Às vezes, alguns irmãos estão nos acompanhando, muitos irmãos do Nordeste nos acompanham e estão vivendo uma outra realidade. Mas aqui no Sudeste e no Sul,
vamos passar por dias terríveis. E esses dias nós devemos ter muito cuidado. Eu passei por uma fase da minha vida, a Irmandade Conhecedora, que eu passei por um sequestro muito longo, fiquei 1 mês e meio em cativeiro. E foi um período que era frio, era muito frio. E eu fiquei amarrado, algemado no pé de uma pia, e eu ficava num colchãozinho muito fino, e era um tempo muito frio. E o Senhor me guardou, graças a Deus, não posso nunca cessar de agradecer ao Senhor. Mas, irmãos, o que me ajudava muito naqueles dias frios é que me deram uma coberta da mais ralé que pode ter, aquelas que você não serve para nada, que lá é quase uma forração de carro, alguma coisa assim. Mas eu ficava quietinho ali e o meu corpo se esquentava. Então, nesse dia frio, coloca as crianças para dormir junto, forra com papelão, faz o que for necessário, não dá banho tarde da noite, nem de manhã. Eu estava falando agora com o irmão Bruno. O irmão Bruno é um irmão que pouca gente conhece, é quem faz a produção dos cultos, e ele tem um problema sério, ele é careca. E quem é careca sofre. E eu falei para o irmão Bruno, tem que dormir já com a roupa que vai trabalhar no outro dia. Porque a gente tem que evitar sofrer. Tu dorme de touca, já com moletom, já fica pronto para ir trabalhar. São poucos dias, mas vamos levar esses dias a sério para que ninguém possa ser penalizado porque o Senhor permitiu, num país tropical, que nós venhamos a passar por dias tão frios. Está errado? Errei alguma coisa aqui no conselho? Então, mais algum anúncio? Está tudo em paz? Domingo, 8 horas da manhã, temos aula de música nessa congregação. Temos aulas de música também em Itapevi, os nossos irmãos que estão nos congregando junto com a gente. Todas as igrejas CCA têm aula de música, sempre gratuita. Sempre é um convite para que todos possam aprender uma habilidade nova. Ensaio, dia 1, domingo agora, 4 horas. Às 4 horas, né? Então, todos são convidados a aprender a música. A irmã psicóloga, é sempre bom aprender uma atividade nova, né? Anúncio, para quem não lembra, né, ou para os membros novos, eu sou psicóloga daqui da igreja, Sim. Só que não atendo aqui, né, porque por processos que não deram certo, não dava para vir aqui nos dias que as pessoas, né, que era um dia que eu iria vir. Então, vão pegar depois o endereço do meu consultório, que vai ser atendido lá, pela Glória igreja. A Deus. Amém? Glória a Deus. Deus que abençoe. Amém. Então, tudo isso é o quê? É o amor. É o amor da irmã, de disponibilizar do tempo dela, da profissão dela, dos irmãos que instruem na música. É tudo o amor. Então venha, aprenda uma habilidade nova. Você vai dar uma despertada na sua mente, no seu cérebro, para aprender uma habilidade nova. E no dia que você estiver em aflição, você vai pegar o seu instrumento, vai tocar um hino e Deus vai mandar a aflição para bem longe. É uma alegria sempre que podemos tocar. Então, fica o convite. E no próximo domingo, quem nos assiste, quem nos acompanha, todos são convidados às 16 horas, estar aqui na igreja da CCA. Aqui não vamos pedir se você tem carteira de membro, se você pode tocar em outra igreja, se você é de outra igreja, se você tem um instrumento, tem prazer, conhece a partitura que nós tocamos aqui, são todos muito bem-vindos para tocar os hinos, que não é para agradar o maestro, o encarregado, é para agradar a Deus. Tá bem assim? Já falei demais. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão William, pede um hino e já vai ficando na comunhão para o Senhor te dar a palavra. Pede um hino para nós. 62? Hino 62, 62. Glória a Deus.
Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador. Nós, irmãos, na nossa Irmandade de Itapevi, eles estão nos visitando hoje, são nossos amigos, nossos irmãos, é uma igreja só. Eles têm feito, através do trabalho do irmão William, que é o ancião daquela igreja, eles têm feito um trabalho muito maravilhoso com os jovens. O Senhor tem feito uma grande obra ali naquele lugar com os jovens. Para os irmãos terem uma ideia, para a Irmandade que está presente, para os irmãos que nos acompanham pela internet, por esses dias o Senhor deu a graça a convite do irmão William de atender um culto ali. E mais de 90% da igreja era com menos de 18 anos. Mais de 70% da igreja tocando. Uma bênção, uma bênção. Uma grande igreja o Senhor está preparando naquele lugar. E ele vai vir à frente. Vem à frente contar um pouco o que tem feito, como o Senhor tem dado a guia. E se o Senhor te der a palavra, nós estamos prontos para ouvir. Pode ser? O servo de Deus virá à frente. Estamos na liberdade da palavra também, se o Senhor der ao seu servo. E em tudo, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Parou de funcionar isso aí. Eles são teus servos, Jesus. Glória, glória, glória. Santo de Israel. Obrigado, Jesus. Vai parar do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Eu também dou graças a Deus pelo perdão dos pecados, pela coroa de vida eterna e tudo que Deus tem feito na minha vida. Dou graças a Deus pela esposa, um presente gracioso de Deus na minha vida, pelos 3 filhos, os 3 já louvam a Deus com seus instrumentos dentro da casa do Senhor. Deus tem dado 3 filhos abençoados. Meu filho mais velho já é encarregado de orquestra e nós viemos aqui por culpa dele nesse frio hoje. Com saudade da namorada, né? Aí nós teve que vir. Tio, nós num frio danado lá, eu falei, mas nós vamos lá hoje. Falando do evento, a gente trabalha bastante com ensino bíblico. Muito música, né? Eu sou bastante musical, desde pequeno, sempre com música. E depois desse ministério que o Senhor tem separado, fiquei bastante chateado, confesso aos irmãos. Fiquei bastante chateado por um bom tempo, às vezes ainda dói o coração, porque foram 38 anos praticamente, né? Menos 6, 31, 32 anos na música. Com 6 anos comecei a estudar e saí agora da música com quase 40. O ano que vem, em fevereiro, faço 40 anos. E deixei a música, deixei não, né? Só não posso falar mais nada. Mas a música nunca sai da gente. E a gente tem trabalhado com os jovens, a gente é bastante menino. Eu sou bastante moleque, isso eu confesso aos irmãos. Eu gosto muito de andar de bicicleta, de correr, Nós foi no parque final de semana passado, aí chamei os meninos tudo 18, para baixo, igual me disse, 16... Quem era o mais velhinho lá? Acho que era o Ismael, 16 anos. E nós fomos correr, fazer a volta correndo no parque assim. Pegaram o velhinho? Não. Nenhum, não acompanharam, não. Começaram a abrir a boca, fica um para trás, fica outro. Aí tem um Joãozinho, canela seca, grandão. E ele foi tentando, daqui a pouco caiu pro chão, começou a beber água. Falou, não dá para acompanhar. Eu falei, pois é. E eu que tô velho, hein? Vocês ficam me bagunçando comigo que eu sou velho. A gente tem trabalhado bastante, como a gente é bastante menino, a gente atrai mais menino. A gente brinca, anda de bicicleta. Esses dias para trás a gente chamou até um irmão para resgatar um menino do meio da Castelo Branco. Nós foi para Sorocaba pedalando e ele passou mal, não aguentou voltar. E a gente é acostumado com isso. A gente começou a fazer um evento na igreja assim. Então lá na igreja eles aprendem a Bíblia, a gente brinca, aprende a música. Aí nós ensina também a orar. Tem vezes que nós faz uma roda assim e todo mundo ora. Aí agora começamos a orar no grupo. Aí
do grupo, nosso irmão Anderson, não sei se deve ter visto, não sei se você contou aqui, ele tomou a vacina e ficou ruim, deu reação, chegou a ficar 2 dias na UTI. Teve a nossa Santa Ceia domingo, terceiro domingo, foi domingo passado, né? Ele pediu, falou, William, traz a Santa Ceia para mim. Eu falei, eu vou tentar, se conseguir entrar, e um olhinho de unção. Deu um trabalho danado lá e eu já tinha desistido. Falei, ó, vou embora e vou levar a Santa Ceia. Liguei para ele e falei, ó, não passa, eles não deixam entrar. A hora que eu estava virando para ir embora, saí da porta, uma porta que abre assim, de correr. Fechei a porta, fui saindo, abriu rápido e falou assim, você é do Anderson? Falei, eu vim, o que você é do Anderson? Falei, vocês falam pastor, eu sou ancião dele. Então, eu estava lá dentro e vi que você estava tentando dar essa sacolinha para ele. Eu sou enfermeiro, eu vou dar um jeitinho de chegar lá. Levou. Tinha um irmão do lado dele também, disse que é CCA, um natalino, não sei quem é. E tomaram a Santa Ceia e tá bom. Daqui a pouco ele me liga. Como eu trabalho com máquinas, negócio barulhento, coloquei o celular para carregar, não ouvi tocar. Estava carregando e eu trabalhando, polindo os instrumentos, as coisas. Aí depois ele mandou uma mensagem, fui ungido. Falei, glória a Deus. Aí foi o irmão, o Enio, o pai dele que ungiu. Falei, lindo. Dali para cá só foi melhoras, só notícia boa, notícia boa, notícia boa. Eu estava atendendo um culto domingo de manhã e ele mandando mensagem, tô de alta, vem me buscar. Tô de alta, vem me buscar. Aí buscamos, fizemos uma brincadeira com ele ainda. A coisa mais linda que eu vi, não sei se vocês não conhecem, eu sou bem menino. Ele é mais do que eu ainda, ele é bem bagunceiro mesmo. Eu cheguei com o violino e comecei a tocar Os que no Senhor dormiram, né? Brincando com ele, que ele é bem brincalhão, ele na cadeira de roda. A hora que ele viu o violino, ele parecia uma criança, pedindo o violino para tocar. E tocou ali, chorou a enfermeira, chorou um monte de gente. Foi só alegria. Aí fomos embora para casa, chegando em casa, estava todo o evento assim no pátio, todo mundo tocando um hino para ele. Ficou ali no cantinho, tudo. E ontem nós tivemos uma reunião mensal que a gente faz em Itapevi, uma vez por mês, todo o ministério. E eu já confesso aos irmãos que eu estava bastante feliz, porque na reuniãozinha, quando começamos, há 8 meses, né? Era 6, 5 irmãos ali que ajudavam a gente. Ontem nós estávamos em 44. Só de obreiro, pessoas que faz a obra crescer. E ele falando, o Anderson também, que nos ajuda na parte musical, e eu chamo todo mundo porque eu gosto de pegar a opinião das pessoas, essas coisas erradas. E ele falando, irmãos, lá no hospital, o que me moveu e motivou a reagir à vida foi as orações do grupo. Cada vez que caía uma oração de uma criança clamando por mim, pedindo por mim, o Senhor me dava força. Eu tenho que sobreviver. Um dado momento eu tinha ligado para ele em chamada de vídeo, foi até para falar para ele da Santa Ceia, que nós íamos fazer a oração do pão e do cálice, e o irmão Zé, e para levar para ele na segunda. E ele não conseguia falar, sem ar. E aí ele falou assim, dê valor ao ar que vocês respiram, porque não é fácil. Ele ficou os 2 dias internado na UTI, colocaram não sei como é que chama, um respiradouro nele, e é uma ventilação de 25 a 35 km por hora empurrado para dentro dele. Ele falou, William, você não sabe o que é isso. Estava lá ontem, testemunhou, foi uma festa. E a gente ensina tudo isso lá, desde respeitar pai e mãe, crianças de 12 anos abaixo, a gente ensina o que é respeitar, o que é obedecer, o que é honrar, é tudo diferente. Cada coisa é uma coisa. Eu posso honrar meu pai, desrespeitá-lo e desobedecer. Ainda assim estou honrando. E é umas coisinhas bem complicadinhas, difícil, a gente ensina a meninada. Dali para frente o que é pecado, o que pode, o que não pode, o que leva ao céu, o que leva ao inferno, a gente aprende junto e vai indo. E eles estão crescendo muito espiritual. Ontem Deus fez uma festa em Itapevi, eu nem esperava. Tinha umas 60 pessoas mais ou menos. Tinha 2 moças nos visitando de outra igreja, e eu pedi, canta um louvor para nós, vem visitar, participa, né? Lá nós fez um púlpito improvisado de lado e acabou ficando, então o púlpito, que é de frente à igreja, virou um palco. Onde Deus deu da minha esposa mais uma menina cantar também, no final se abraçaram lá em cima, virou um... Então, teve alguns irmãos aqui que teve no ensaio lá também, eu coloquei toda a molecada em cima do púlpito assim, falei, vamos cantar um louvor para eles verem. Já tinha acabado o ensaio.
Então a gente faz um trabalho de agrupamento de jovens. Ficou meio que marcado, nós precisamos continuar o projeto, de uma gincana dos jovens de Itapevi com os jovens de Alphaville, né, irmão Leonardo? Vamos ver o que Deus vai preparar aí. Já falo. Vai ter torta na cara. Errou a Bíblia, e aí perguntas bíblicas, chicote estrala. E a turma lá tá boa, hein? Às vezes eles pegam na minha orelha lá também. Então esse é o nosso evento, todo domingo a gente brinca, se diverte, e depois fala da Bíblia. Já teve aula bíblica que de 1h, 1h15, e eu queria parar, mas você já só começou, você nem terminou. Nós já ficamos 3h30 falando de Bíblia. E teve um dia que nós estávamos falando bastante, e depois nós fomos orar para agradecer. No que nós fomos orar para agradecer, começou um pregar para o outro, e ficou até quase 10 horas da noite, mandei uns vídeos para o irmão N. Deus tem chamado católico, Deus tem chamado menino do hip hop lá, que dança, que faz aquelas coisas, quase perdido nas drogas, hoje é músico, toca, líder de oração, ora como ninguém. Deus tem chamado família inteira de outras denominações que se converte, e tudo pela meninada. Isso foi uma coisa muito simples, eu vou passar a senha para vocês. É muito simples. Eu estou usando a estratégia de Satanás contra ele. Vou explicar. Por onde que o Satanás entra nas casas para levar desgraça e destruição? Pelas crianças. É droga, má companhia, vai para aqui, vai para ali, não é? Então eu entro pelas crianças, eu ensino o caminho certo, a servir a Deus, a obedecer. O pai vê o filho mudando dentro de casa, está diferente, eu quero ir lá. E assim está funcionando. E a gente vai indo, devagarzinho, então deixa ele bravo, que agora ele vai ter que arrumar outra estratégia, que essa não pega mais. E é esse, eu também levo a saudação de todos para a igreja de Itapevi com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. No final, a irmã Tati, com as filhas, com os músicos, filho de Itapevi, vão vir na frente, vão cantar um louvor, vão tocar, vão fazer uma bênção para nós aqui. O testemunho do servo de Deus foi sobre oração, não foi isso? Uma igreja que os jovens oram. Então vamos ler a palavra que o Senhor tem nos mostrado, também a respeito da oração. Na carta de Paulo a Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo fica praticamente no meio do Novo Testamento. Se você for no índice, ele está lá no meio. É bem no finalzinho da Bíblia, porque são livros pequenos. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo. Iremos ler o capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1 ao verso 8º. 1 Timóteo, capítulo 2, 1 ao 8º. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título da palavra diz assim: devemos fazer orações por todos os homens. E a Bíblia nos instrui como? Está escrito assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis,
e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, não é uma palavra convencional, essa epístola, ela é considerada uma epístola pastoral, é uma carta que Paulo escreve a Timóteo, recomendando a ele alguns conselhos práticos para passar para a igreja. Paulo ficou 3 anos morando nessa cidade, na cidade de Éfeso. Éfeso é uma cidade extremamente importante na Ásia. É uma das 7 igrejas, a qual, pela revelação de João, quando escreve o Apocalipse, é uma das 7 igrejas da Ásia. E é uma igreja muito importante, porque é um lugar muito importante, onde tinha um trabalho de apostolado muito forte. É uma igreja que crescia através do trabalho daquela igreja, daqueles irmãos. O próprio apóstolo João, ele passou os últimos tempos dele, os últimos anos dele, trabalhando, ministrando o evangelho de Jesus Cristo nessa cidade de Éfeso. Então é uma cidade que tem importância histórica, é uma cidade que tem importância para o cristianismo, é uma cidade que teve um grande povo, uma grande irmandade, e Paulo, tendo vivido naquele lugar por muito tempo, ele mandou uma carta a Timóteo, que era um jovem consagrado, que ele instruiu ele para ser um representante dele na ministração da anunciação do Evangelho de Cristo, em que pese tenhamos tido o próprio João, que era o amigo de Jesus, mas Timóteo era um representante ali de Paulo, e ele recebeu essas instruções. Irmãos, a nossa fé, ela tem que ser uma fé que cresce. A igreja de Paulo, a anunciação do cristianismo, do novo caminho, através do trabalho de Paulo, foi uma igreja que cresceu. Cresceu na Ásia, cresceu na Europa. Vejam como é interessante a nossa limitação como ser humano. A igreja, ela acaba sendo a nossa igreja. Veja, estamos a 15 minutos de Itapevi, mas o irmão William falou, lá em Itapevi. E aqui quem está em Barueri fala, a nossa igreja é em Barueri, em Alphaville. E os nossos irmãos que nos acompanham de outros lugares através da internet, eles se sentem participantes da comunhão da igreja de Barueri, de Alphaville, da CCA aqui em Alphaville. Só que se eles se congregam na igreja deles, eles são daquela igreja. João, quando ele está preso na ilha de Patmos, ele recebe a revelação e ele escreve às 7 igrejas de perto dele. Porque Patmos é uma ilha, as igrejas da Ásia estavam todas praticamente na costa da Ásia. Então é tudo como se fosse daqui no interior de São Paulo, a distância, eram lugares próximos. E um pouco mais distante, na Europa, a algumas centenas de quilômetros, estava a igreja da Europa, que foi plantada pelo próprio Paulo. Mas João, assim como nós, olhava para a igreja local,
olhava para a igreja de perto. Só que a igreja que foi plantada através do ministério de Paulo, ele fez um trabalho de crescimento. Ele foi para a Europa, foi para a Ásia, ele expandiu, ele trabalhou, ele ministrou, ele falou com os gregos, ele falou com os romanos, ele falou com os judeus. E devemos ter um cuidado especial, irmãos. A fé tem que produzir frutos. Nós devemos ter uma fé inteligente. Nós não podemos usar a nossa religiosidade, a nossa fé em Deus, como uma muleta. Aonde eu falho, vou na igreja, recebo uma instrução, saio feliz, saio com meu espírito melhor e volto e cometo os mesmos atos. Não estamos falando de pecado, estamos falando de recorrência de atitudes que não nos fazem crescer. Hoje a palavra do Senhor vem desse parágrafo, dessa parte da carta, que instrui a Timóteo a ensinar a irmandade a orar, assim como o servo de Deus falou para nós que está sendo feito em Itapevi. E vejam como são as coisas, irmãos. É fácil pregar a palavra quando ouve o testemunho do servo de Deus. Se você sabe o texto, o Senhor te despertou, é a palavra que é para falar para a igreja. Só que vejam só, falei há pouco para o irmão Bruno, eu perdi o sono 2h30 da manhã, essa madrugada. E não conseguia dormir. Foi até 5 horas da manhã sem conseguir dormir. E o Senhor falou, vai para a Bíblia, você vai ler a palavra. E eu comecei e parei nesse texto aqui. Eu falei, Senhor, mas é uma palavra muito diferente. É uma palavra muito difícil. Instruir a igreja a orar, a crescer, não é convencional. Então o Senhor despertou os irmãos de Itapevi para vir aqui no púlpito e falar que eles estão numa igreja de oração. O Espírito Santo é delicado, irmãos. O Espírito Santo ele tem um jeito todo especial para que você recebesse essa palavra, para que nós recebêssemos essa palavra. O Senhor hoje nos convida a orar por todos, por quem está dentro da nossa igreja, para quem está fora da nossa igreja, para quem frequenta a nossa igreja, mas não é da nossa igreja, para quem é o político da nossa cidade, para quem está em outra religião. Oremos uns pelos outros. O Senhor se agrada. Que quando nós oramos, a nossa vida vai bem. E a palavra hoje do Senhor para nós, irmãos, é um despertamento, que devemos ter a nossa fé, devemos ter a nossa prática, nossa religiosidade, nossa frequência à igreja, não como uma igreja local, não como uma fé local, não como uma vida dedicada a servir a Deus por causa do seu próximo dia. O Senhor quer te convidar, assim como nós fomos instruídos no Evangelho segundo Paulo, o Senhor hoje nos desperta a termos uma fé que possamos olhar para as próximas gerações, para as próximas décadas, que possamos ter, irmãos, a nossa fé em Jesus Cristo, não para o pão, para o leite, para o arroz e com feijão de amanhã. Nosso Deus é muito maior que isso, irmãos. Nosso Deus é Deus que ele muda constituição de país. Nosso Deus é Deus que muda governo. Nosso Deus é Deus que faz descobrir medicamento para alcançar uma pessoa que precisa ser curada de uma enfermidade. Nosso Deus é Deus que provê condição para que quem está em possibilidade de alcançar, atravessar a rua, que possa atravessar os oceanos, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Então não faça seu Deus pequeno, não tenha tua fé pequena. Sejamos desbravadores, que possamos crescer em Cristo, porque quando nós crescemos em Cristo, nós podemos professar a fé de Cristo para outras gerações, para outras nações, para outras línguas. Irmãos, eu não sei o que nós viemos buscar aqui. Não tem uma lista na portaria, falar assim, hoje eu vim pedir a palavra por libertação, hoje eu vim pedir a palavra por doutrina, hoje eu vim pedir a palavra... Não tem isso aqui, irmãos. O pão que o Senhor nos revela nesta noite é essa. A sua fé tem que ser grande,
porque o teu Deus é grande. Irmãos, nosso Deus, Ele se fez conhecido de todas as nações, de todos os povos. O nosso Deus, quando Jesus estava na terra, Ele agregava milhares e milhares de pessoas para ouvir o que Ele falava, para assistir os milagres, para participar do milagre, para viver o milagre. Então, nosso Deus é grande. Tenha a tua fé, irmãos. Tenhamos nós a nossa fé pessoal, grande, em Jesus, o nosso Senhor. O teu problema que você veio buscar, a sua enfermidade, por quem você tem orado, pense que ela é pequena diante do poder de Deus. Ah, mas é fácil pregar. Difícil é viver a prova. Irmãos, se você não pensar que o teu Deus é grande, a prova fica enorme, ela fica agigantada. Essa igreja viveu grandes provações. Orou por grandes dificuldades. A igreja orou pelo câncer da minha sobrinha, que era uma situação que a medicina dizia ser irreversível. Hoje ela está viva, com saúde, tem uma energia maior do que todos, porque é o milagre de Deus, porque você vive uma fé, um Deus que é grande. Irmãos, eu não sei o que você veio buscar, não sei o tamanho da tua prova, mas saia daqui pensando grande. Essa é a palavra. Uma igreja grande, uma fé grande, obras grandes, projetos grandes. Irmãos, os irmãos de Itapevi estão fazendo uma obra dedicada aos jovens. Irmãos, a irmã é psicóloga. Nós estamos vivendo a geração do YouTube. Nós estamos vivendo a geração do Fortnite. Quem tem filho sabe o que é Fortnite. É um videogame que o menino começa e não para. Fica 6 horas ali envolvido com aquilo. E eles estão conseguindo tirar a criança do YouTube, dos jogos, e colocando para ler Bíblia, para orar de madrugada. Não é coisa pequena, irmão, porque a nossa fé é grande. O nosso Deus é grande. E essa geração, irmãos, é uma geração que nós devemos ter muito cuidado, porque ela acaba se afastando de tudo que é real e fica só no digital. E isso acontece na igreja, irmãos. Porque nós vamos à igreja, ouvimos a palavra, e aquela fé nossa dura até a meia-noite. Porque a gente já está pensando na palavra de amanhã, que eu vou ouvir amanhã para me dar força para depois de amanhã. Não, irmão, é uma palavra e vida eterna. É uma palavra e vitória permanente. É uma palavra e portas abertas. É uma palavra e saúde permanente na tua vida, no meio da tua família. Então saia, irmão, saiamos dessa congregação hoje libertos, crendo num Deus forte, crendo num Deus poderoso. Você não veio para pegar uma ração que dura horas. Você veio para uma palavra de vida inteira. E uma vida longa. E uma vida próspera. E a sua geração será bendita na terra. E as bênçãos do Senhor passarão de geração em geração daqueles que estão dentro da tua casa. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Saiamos aqui fortalecidos pelo Senhor, porque essa é a palavra que o Senhor nos despertou na madrugada e confirmou, trazendo nossos irmãos de outra igreja, de outra cidade, para falar exatamente o assunto. Tem o teu Deus forte. O Senhor não quer você pequeno. O Senhor quer. Se Deus habita dentro de você, você também é forte. A sua família é forte. A sua família é bendita na terra. A sua casa não perecerá. Você não perecerá pelas fraquezas, pelas enfermidades, pelas dificuldades que te trouxeram até aqui. Você pode ter chegado carregado, você sai pisando firme, porque o Senhor é contigo. Essa é a palavra, e que em tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre glorificado. Amém. Glória a Deus. Irmão Ismael, pode vir agradecer? Vem à frente. Vem. Já está convocado, rapaz. Já veio.
E ora bonito, que a tua namorada está aqui na igreja. E o teu sogro também. E a sogra também. Não tá é coisa fácil para ele não hoje. Em comunhão, confiando num Deus forte. Agradecemos a Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Altíssimo Deus, eterno Pai que está no céu, ainda mais uma vez, Senhor, em outra oração, em ato de agradecimento, Senhor, viemos te pedir que abençoe cada um, porque mesmo nesse frio, Senhor, veio aqui na tua casa te louvar, Senhor. Te agradecemos pelo dia, Senhor, com tu preparado todas as coisas, e maiormente, Senhor, pelo culto, qual veio falando com nossos corações, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor. Não em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo, qual vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Tati vai vir cantar um louvor para nós? Vem cá, Tati. Vem cá. Aleluia, Deus. Então pega. Esperando, meu Deus. Vem os músicos também que vão cantar ou um louvor ou um hino. Amém, Jesus. Ah, só os dois? Tá. Só Ismael e a Tati? Então vem, Tati. Abençoa ela, Jesus. Glória a Deus. Continua falando. Parece maravilhoso. Deus seja louvado. Amém.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus esquentou a nossa noite. Glória a Deus. Aleluia. Bem, queridos irmãos, esse é o momento que nós temos para fazer as nossas ofertas, entregar ao Senhor as nossas primícias. Na frente dos bancos temos os envelopes, a qual todos podem participar, podem oferecer as suas ofertas. Quem precisa passar máquina de cartão de crédito e débito, nossos irmãos na portaria estão prontos para receber também, ou utilizando o Pix, que é o Alphaville com PH e 2 L's, @ Oi, linda. Então, o nosso Pix é o Alphaville com PH, 2 L's, @ ccacristã.org.br. Eu que fiz o Pix e eu não sei. Perturbado. Faltou cabelo, falta tudo. Então, mais alguém precisa passar cartão? Só tem aqueles irmãos ali na portaria. O anúncio que essa... Cadê ela? Já correu para o fundo? Ela veio anunciar o seguinte, que não esse sábado, o próximo, 7h, vai ter um culto só com mulheres em Itapevi. E a irmã que cantou, que é a mãe dela, que é a esposa do irmão que pregou, que é mãe do Ismael que orou a última oração, e que é a sogra dela, vai atender o culto. Não é, irmã Tati? Então, todas as irmãs são convidadas para estar em Itapevi, não esse sábado, o outro, 7h. Tá bom assim? Pode encher, irmã? Ó, que tem umas irmãs que pregam aqui, viu? Glória a Deus. Todos já participaram da oferta? Falta só um irmão. Enquanto o irmão está passando a máquina, vamos já preparar um hino de despedida? Quem se sente, chame um hino. 267. Vamos deixar preparado o hino 267. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deu certo? Vamos agradecer as ofertas então, irmãos? Senhor, te agradecemos por todo o bem que temos alcançado das tuas mãos. Te agradecemos por ter despertado os teus filhos, as tuas filhas, para estarem presentes na igreja e terem aberto o coração para oferecer, Senhor eterno, a parte da bênção que tu tem dado nas nossas vidas, na tua obra. Permita, Senhor, que da onde saiu a oferta, nunca venha a faltar, mas que tenha para dar, Senhor, e não tomar emprestado. E os nossos irmãos, irmãs que tiveram intenção de ofertar nessa noite, mas não puderam, nós te pedimos, Senhor, abra os céus e abençoe, Senhor, encha as despensas, permita que as tuas bênçãos façam morada permanente na vida dos teus filhos e das tuas filhas. E os nossos irmãos, as nossas irmãs, as famílias menos favorecidas, Senhor, que serão alcançadas por essas ofertas. Nós te pedimos, Senhor, quando entrar o mantimento, quando entrar o cobertor, quando entrar, Senhor, eterna providência, que possa entrar também o abraço do Teu Espírito Santo sobre eles, que possa entrar o dom da prosperidade sobre eles, que possa entrar sobre eles todo o bem, para que eles possam se levantar de onde eles estiverem e possam testificar que Tu ainda é Deus e Tu ainda opera milagres e maravilhas no nosso meio. Tudo isso pedimos, na certeza de alcançar, não por nós, porque nossa força é pequena, mas é por Jesus, o nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Os nossos irmãos passarão recolhendo as ofertas. Vamos cantar em despedida o hino 267. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Irmão Alves, tem um anúncio. Muitos de nós vai embora para casa, o irmão Alves vai para uma missão, não vai? Então, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, retornei agora de São Paulo e só dar um conselho para os irmãos que trabalham ali no centro. Aqueles que puder, irmão, irmãs, leva uma blusa de frio a mais no meio da tua bolsa. Porque passando ali, próximo a Cracolândia também, ali a estação da Júlio Prestes, uma necessidade grande, gente. Me faltam palavras para expressar. Então quem vai para lá, irmão, pega uma camiseta a mais, uma meia, não tenha vergonha, chame, vem cá, ó, dou essa camiseta para você. Nós precisamos fazer a obra. Glória a né? Deus. Eu estou saindo agora, vamos fazer essa madrugada, essa região aqui, vamos fazer entre aspas, irmãos. Convidei alguns irmãos, mas os irmãos estão ocupados, e entrou um temor dentro do meu coração de estar indo sozinho. Coisa que nunca existiu, irmão. Mas eu creio que a igreja orando a Deus por nós, o Senhor vai nos dar força, irmão. Porque nós não sabemos o que nós vamos encontrar. Eu estava vindo, já me ligaram, falaram, irmão, socorre lá, tem uma situação assim, assim, só tem um plástico em cima dele. Eu falei, não, espera aí, eu estou indo lá, fazer uma retirada no cobertor lá na igreja, eu já vou passar e já vou levar. Hoje eu estou aqui. Amanhã, irmãos, eu estou em Francisco Morato, irmão, necessidade gigantesca lá. Né? E no decorrer da semana, até domingo, Deus preparou esses dias para a gente poder fazer essa obra de madrugada. Então, quem sentir de ajudar, irmãos, o seu próximo, leva uma camiseta a mais, uma meia, entregue, abençoa a vida das pessoas, tá bom? O Senhor colocou no coração. Glória assim, a Deus. Ora a Deus por nós também, para que o Senhor nos dê força, nos guarde e que nos capacite, irmão. Porque toda a honra, toda a glória é para o Senhor Jesus. Amém. É para Ele. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje, eu queria convidar os irmãos, antes de encerrarmos, para fazer uma oração pelo servo de Deus. Ele vai sair agora, não sabe o que vai encontrar, vai pegar gente drogada, vai pegar gente que andarilho, não é isso, irmão? Então, nós queremos te fazer uma oração. Irmão Cleito, vem fazer uma oração pelo irmão Alves. É diácono com diácono. Vem cá, irmão. Pode vir à frente aqui, o Cleitinho. Enquanto o servo de Deus estiver orando, a gente vai estender nossa mão abençoando o servo de Deus que vai sair numa missão. Glória a Deus. Vem cá, Cleitinho. A hora que a gente vai abençoar a vida do irmão Alves. Todos estendem a mão em direção do irmão Alves. Vai sair missão daqui a pouco. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e também da terra, Pai, tudo está no controle das tuas potentes mãos, Senhor. O Senhor levantou um exército nesse lugar, meu Pai, para fazer o teu querer, a tua vontade na face da terra. Pai, nós somos feitos de carne e de osso, somos frágeis, Senhor, mas com o Senhor, meu Pai, o Senhor nos faz mais do que vencedor, meu Pai eterno e justo. Eis aqui, meu Pai, o soldado que o Senhor preparou na terra, Pai, diácono da tua casa, Senhor, o azeite desceu sobre a cabeça dele, ó Pai. Meu Pai, encoraja ele cada dia mais, Senhor, e nos dê força, Senhor, para acompanhar ele, Senhor, para fazer o teu querer, a tua vontade. Aquele que precisa, Senhor, do pão, meu Pai, do alimento, da vestimenta, Senhor, porque o governo, meu Pai, tem lesado o teu povo na terra, Pai. Tem, meu Pai querido e amado e santo,
defraudado, Senhor, tudo aquilo que é de direito, ó Pai. Mas o Senhor é o Deus que julga a causa do teu povo. Pai, por amor do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, na sua fé, na sua comunhão, Senhor. Entra com providência no Brasil, Senhor. O povo chora, meu Pai. Alguns choram lágrima de sangue, meu Pai, porque não tem o alimento, meu Pai. Não tem a roupa para dar para o filho, Senhor. Meu Pai, aquele que vai para a rua, não tem mais para onde descer, Senhor. Mas a tua palavra diz, Senhor, que quando chega no fundo do poço, meu Pai, nós olha para o céu, meu Pai, e vê, meu Pai, que tem um Deus que tudo pode, um Deus que levanta o caído e coloca por cima, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, nossa fé, nossa comunhão, Senhor. Nos conceda, meu Pai, paz, vitória e prosperidade no meio do teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Glória a Deus. Amém. Vai em paz, irmão. Glória a Deus. Vem cá, irmão. Vem cá. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Muitos de nós vamos para casa, a gente vai dormir, mas o inferno vai estar sendo enfrentado e será vencido, no nome do Senhor Jesus. Recebamos todos a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Jesus, aleluia.